É impressionante ao longo desses últimos anos a degradação de Paulo Guedes. Ainda mais ele, que quando começou o governo Bolsonaro, era contra o serviço público, né? Queria privatizar tudo, era contra as estatais, era contra o Estado, queria privatizar a Petro, queria privatizar a Caixa Econômica, queria privatizar o Banco do Brasil. E justamente esse homem agora se apega ao cargo, o cargo público, porque ele está morrendo de medo de ser demitido. Ele está morrendo de medo de perder o prestígio que o cargo público garante a ele, como funcionário público, a ponto de ir lá chorar, entre aspas, pelo seu cargo, para Ciro Nogueira, chorar também para o Arthur Lira. Guedes virou isso, virou um mendigo que fica mendigando para manter-se no cargo. Alguém tão rico, alguém tão poderoso, alguém tão milionário como Paulo Guedes virou simplesmente um mendigo que quer segurar ou se manter no cargo. Mas nós temos que entender esse comportamento de Paulo Guedes, porque Guedes é tão capacho, é tão mendigo, que agora voltou a atacar o Senado, voltou a atacar Rodrigo Pacheco. Mas para entender isso, nós temos que compreender o comportamento de Guedes, porque Guedes, ele é um bolsonarista nato, em essência um bolsonarista, porque Guedes, pessoal, ele é um fracassado. Paulo Guedes, ele é um fracassado. E aí você está perguntando, como que Guedes é um fracassado? Ser fracassado é diferente de ter fracassos na vida. Guedes é um fracassado. Ele é um fracassado. Nós tivemos fracassos também. Eu tive fracasso, você teve fracassos, todo mundo tem e nós vamos ter, infelizmente, novos fracassos no futuro. Só que a diferença de nós para os fracassados bolsonaristas, para Paulo Guedes, é que os nossos fracassos ficaram para trás. Nós levantamos, damos a volta por cima, sacudimos a poeira e seguimos em frente. Paulo Guedes não. Paulo Guedes, ele é um ressentido. O fracasso de Paulo Guedes no passado permanece nele até hoje. Por isso que ele é um fracassado, porque ele não conseguiu superar o fracasso do passado. Guedes é alguém formado, tem um doutorado na Universidade de Chicago, que é uma universidade muito renomada no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos. Tanto é que há umas 2 semanas os alunos de Chicago deram um esculacho no Sérgio Moro. Mas isso aí é outra história. E o Guedes, alguém tão bem formado, alguém tão rico, tão poderoso, sempre almejou ter reconhecimento popular. Tanto que ele tentou, em 1989, entrar na carreira política integrando a equipe do Afif Domingues naquela eleição. Mas eles perderam, ficaram na última posição. E nós temos que lembrar o livro da Thaís Oyama, Tormenta, porque a Thaís Oyama revela um ressentimento do Paulo Guedes. E um dos motivos para ele ter entrado na equipe de Bolsonaro. Guedes sempre quis ser professor. Ele queria ter integrado uma cadeira da FGV, mas ele não conseguiu. Ele só conseguiu cargos ele como substituto, mas nunca como professor efetivo. E esse é o grande fracasso da vida de Paulo Guedes que o torna um fracassado, porque ele não conseguiu ser efetivado como um professor na FGV. Isso pode ser algo banal, pode parecer algo trivial, mas não é. É o ressentimento do Paulo Guedes que o fez entrar no governo Bolsonaro, porque ele é alguém muito rico, ele fez um doutorado fora, numa universidade forte, numa universidade renomada, e não conseguiu virar professor da GV. Inclusive, ele foi até para o Chile, virou lá alguém importante na economia, participou lá do Chicago Boys, no governo do Pinochet, um governo ditador, fez a reforma da Previdência, que culminou com a desgraça que o Chile está vivendo hoje, a desgraça previdenciária, culpa do Guedes. Mas mesmo ele tendo o reconhecimento no Chile, faltava-lhe o reconhecimento aqui no Brasil, sendo que ele nem conseguiu virar professor da PUC ou da GV. Tanto que a Thaís Oyama revela que o Paulo Guedes, quando ele aceitou o convite para ser ministro do governo Bolsonaro, iniciou os projetos, iniciou os trabalhos, ele batia no peito e falava: agora eu vou mostrar para aquele pessoal, para aqueles idiotas da FGV. É a minha chance de mostrar para eles que eles estavam errados. Ou seja, o que move Paulo Guedes é o ressentimento, é o fracasso. E ele sempre almejou esse reconhecimento público que ele nunca teve. Ficou 30 anos tentando e agora que ele tem um cargo, ele não pode abrir mão disso. Mas esse é o problema de Paulo Guedes. Por isso que ele se apega, por isso que ele mendiga, por isso que ele chora para o Ciro Nogueira e para o Arthur Lira, tentando se manter no cargo, o que é uma vergonha. Mas ele não tá nem aí, ele não tem mais dignidade alguma. Porque se vocês lembrarem, há uma semana por aí, surgiu um burburinho que o Paulo Guedes iria pedir demissão. Tava com a carta de demissão assinada. E esse burburinho surgiu de onde? Surgiu do mercado. Mas quem soltou esse burburinho para o mercado? O Ciro Nogueira, que agora o Paulo Guedes mendiga e chora beija-mão para se manter no cargo. E sabe o que Paulo Guedes faz para se manter no cargo? Além de atacar publicamente o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, que saiu, que vai se filiar ao PSD e vai sair, obviamente, para a presidência da República como candidato no ano que vem. Ou, como algumas pessoas especulam e o Renan Calheiros está articulando, como vice do Lula. O Paulo Guedes atacou o Pacheco dizendo que o Pacheco não faz as reformas. Se as reformas não saírem, a culpa é do Senado, a culpa é do Pacheco.
O Guedes já ataca o Pacheco e fica conversando com o Ciro Nogueira e com o Arthur Lira, dizendo que, olha, para os R$ 400 do Auxílio Brasil, que é a única chance do Bolsonaro tentar alguma coisa no ano que vem, para o Auxílio Brasil sair os 400, eu preciso ser ministro da Economia. Ele falou isso porque o PP e o Centrão, de um modo geral, e aí principalmente o Ciro Nogueira, eles acreditam que a única chance do Bolsonaro vencer 2022 é entregando o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, esses R$ 400. Porque a aprovação do Bolsonaro é péssima nas classes mais populares, na classe D e na classe E. Ou seja, as pessoas que estão ali na linha da miséria, os mais afetados pela pandemia, e onde o Bolsonaro tem a pior avaliação. Então a chance na cabeça do Centrão do Bolsonaro prosperar eleitoralmente é justamente com o auxílio emergencial, porque são essas pessoas que estão afetadas pelo preço da gasolina, pela inflação e pelo preço do gás, que não estão mais conseguindo comer. E Guedes está tentando viabilizar o furo do teto de gastos para dar o auxílio emergencial para essas pessoas. E ele fala para o Ciro Nogueira, fala para o Arthur Lira, isso é informação daquele portal O Bastidor, que com ele o governo tem mais credibilidade, porque ele tem credibilidade com o mercado. Ele não tem nada. Guedes está desesperado, ele está igual ao Bolsonaro. Bolsonaro tem medo de ser preso, por isso que está fazendo aquilo que faz. E Paulo Guedes tem medo do desprestígio, porque ele é um incompetente como economista. Guedes é um bom investidor, agora como economista ele é um incompetente, ele é um inapto, ele não sabe fazer um cálculo econométrico. Ele não entende absolutamente nada de economia, mas ele quer o reconhecimento. E ele sabe que ele é um medíocre, ele sabe que ele é um medíocre. Porque ele não conseguiu, não ter entrado na faculdade, não ter virado um professor universitário, faz com que ele se sinta o medíocre. Então se ele for demitido agora do governo, ele vai ter a revelação que ele é simplesmente o medíocre. Por isso que ele mendiga para o Ciro, para o Lira. E todo mundo nos bastidores ali do governo Bolsonaro, dos ministros, chamam o Paulo Guedes de chato. Puxa, lá veio o chato de novo. Falar aquele monte de bobagem que a gente não acredita, mas nem ele acredita. Todo mundo tá cansado de ouvir as besteiras que ele fala. Mas ele continua. E ele tenta se manter no cargo, mendigando a posição que ele ocupou. Chorando as pitangas, se humilhando por um cargo que só traz de sabor, que ele nem gosta de estar. Olha só como Guedes ele é um fracassado mesmo. Ele não gosta do cargo público, ele não gosta das instituições públicas, ele não gosta dos funcionários públicos. E ele quer privatizar tudo. Mas o que dá ele hoje algum tipo de satisfação é justamente o cargo dele, que é um cargo público, mas ele não quer abrir mão. Que vida difícil deve ter Paulo Guedes, né? É um fracassado em essência, um amargurado, um ressentido. E hoje a única coisa que lhe dá sentido à vida é justamente aquilo que ele mais odeia. Paulo Guedes, ele é, no fundo, um pobre coitado. Clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.